Seja bem-vindo ao canal Enigmas da Noite. Aqui nesse canal nós vamos explorar as histórias mais assustadoras e misteriosas que cercam as cidades e assombram as pessoas há anos, desde lendas antigas até as mais recentes. Vamos desvendar os mistérios por trás de cada uma delas e descobrir o que há de verdadeiro nessas histórias. Prepare-se para mergulhar em um universo de arrepiar e conhecer lendas urbanas que você jamais imaginou existir. O mistério da Casa dos Turcos. Essa é a história de uma família que, por ironia do destino, se funde com a história da minha própria família. Diferente de contos fantásticos que se passam em reinos distantes, essa história não é muito antiga. Ela aconteceu no nosso tempo e foi contada pela minha avó, confirmada pela minha mãe. Uma história relacionada a uma família que residia em nossa rua, os estrangeiros, que eram comuns chamados pela vizinhança de os turcos. Mas a verdade é como minha mãe esclareceu. Os anciões dessa família vieram da Grécia. Eles tinham um casal de filhos, eram muito reservados. Os mais velhos falavam, ou melhor, esbravejavam com os filhos em sua língua nativa, com uma certa frequência. E como era um idioma completamente desconhecido pelos locais, acabou dando origem a esse apelido, os turcos. Irei chamá-los assim também. Minha mãe estudou com a menina dessa família na época. Ela não era de falar muito e chamava-se Nora. Mesmo sendo muito reservada, conversava um pouco com minha mãe no caminho de volta para casa, pois moravam na mesma rua. Nora tinha um irmão, que o nome dele era muito estranho, mas tradicional. Talvez. Ele era chamado de Eiken. Seus pais o chamavam muito, e ele parecia ser bem levado, diferente de Nora. Não frequentava a escola e ajudava nos serviços de casa e na horta, já que eles tinham uma banca na feira e vendiam hortaliças. Nessa época, minha mãe disse ter mais ou menos 8 anos de idade, quando teve contato com Nora, a primeira vez. A garota era 2 anos mais velha do que ela, o menino pelo porte físico aparentava ser mais velho, mas ela nunca soube real a idade dele. Os anos se passaram, e apesar da convivência, os turcos mantinham os seus hábitos, extremamente reservados e fechados. Eiken agora era um rapaz, bem rude com todos que tentavam aproximação, tanto com ele quanto com sua irmã. Minha mãe tinha a impressão até de que eram proibidos de interagir com os outros jovens da rua e com os moradores de uma forma geral. Ela tinha muita pena de Nora, pois achava que a família a maltratava, mas diferente dos dias atuais, não havia muita informação sobre proteção à criança e adolescente. E por mais que parecesse uma relação abusiva, ela nunca chegou a ver marcas no corpo da menina, mas ela parecia estar muito triste, cada dia mais triste, mas nunca falava o motivo e não se abria. Até que um fatídico dia, o dia em que ela desabafou. Segundo minha mãe, ela estava próxima de terminar o colégio. Era fim do ano letivo e todos na escola estavam fazendo muitos planos. Já era o fim da tarde e elas voltavam para casa caminhando, como de costume. Mas neste dia, bastou uma pergunta para desatar o nó preso na garganta de Nora. Minha mãe, inocentemente, perguntou o que ela faria com o término do colegial. Se ela cursaria o ensino normal, o sonho das meninas da época, ou se faria alguma coisa de outra forma. Bastou essa pergunta para que Nora começasse a chorar, mas não apenas um choro qualquer, eram lágrimas que pareciam estar guardadas há muito tempo. Nora era uma moça muito branca e estava vermelha de tanto chorar. Ela soluçava e minha mãe a amparou, tomando um caminho diferente para que Nora não passasse pela casa dela. Ao chegar em casa, minha avó não estava. Minha mãe pegou um copo de água para a menina, que ainda chorava sem parar. Minha mãe perguntou o motivo, e ela apenas repetia que tinha que ir embora, e que eles não podiam saber. E ficava repetindo isso, balançando-se para frente e para trás na cadeira, com as mãos juntas à nuca, até que começou uma chuva muito forte e muito repentina. Nora voltou os olhos para a janela e disse: "Já começou, já está acontecendo." O céu estava muito escuro, negro, como elas nunca tinham visto antes, com muitas nuvens obscuras. Mas o que causou maior estranhamento foi o que elas viram entre as nuvens. A lua. Uma lua enorme e avermelhada, mas ainda era muito cedo para que ela surgisse no céu. Minha mãe disse que nesse momento, Nora, em um rompante, agarrou seu rosto, olhando fixo em seus olhos e disse: "Jurema, prometa que hoje não sairá mais na rua. Fale com suas irmãs e com sua mãe e diga para elas ficarem em casa."
e não abrir a porta para ninguém. Prometa. Nora parecia muito assustada e desnorteada. Minha mãe também se assustou, vendo o pavor estampado nos olhos dela, e balançou positivamente a cabeça, mostrando que estava de acordo. Abraçaram-se por um instante, e minha mãe, de alguma forma, entendeu que aquele era um adeus. Ela disse que sentiu que jamais veria Nora novamente, e segurando suas mãos, minha mãe pegou um rosário que carregava sempre consigo como uma proteção e colocou-o nas mãos de Nora. Nesse exato momento, minha avó entrou correndo em casa com as minhas tias, por conta da tempestade que caía. Nora trocou um último olhar e saiu correndo pela porta aberta, no meio da chuva forte. Minha avó não entendeu o que tinha acontecido. Enquanto minha mãe ainda se sentia tomada por uma estranha sensação, naquela noite ocorreram fatos estranhos e uma tragédia horrível com os turcos. Choveu por uma noite toda, e no dia seguinte, minha mãe disse que acordou com os gritos estridentes de uma das vizinhas. Ela criava galinhas em seu galinheiro. Havia sido arrombado. Todas as suas aves estavam mortas, estiradas, ocas por dentro. Era como se algo tivesse arrancado tudo do interior das aves. Com toda certeza era algo horrível de se ver. No decorrer daquela manhã, não paravam de chegar relatos de outros vizinhos com situações igualmente bizarras. As pessoas tinham muitas criações e todos sofreram ataques naquela noite. O vizinho que criava porcos encontrou seus 18 animais, desde os mais novos aos mais velhos, não apenas dilacerados, mas com suas cabeças enfinhadas em estacas. A rua estava pavorosa e todos estavam especulando o que teria ocorrido. Mas a pior notícia chegou próximo do horário do almoço, que foi quando os vizinhos resolveram ir à casa dos turcos. Apesar de não terem criações, eles trabalhavam com hortaliças e sempre montavam a banca muito cedo, porém não tinham sido vistos até aquela hora. Chegando próximo da casa, já era possível sentir um forte odor. Devido a isso, alguns vizinhos de prontidão entraram na casa para ver se estavam bem. E o que viram lá dentro os deixou apavorados. Os turcos estavam mortos. Algo os havia estripado. Eles estavam sem cabeça e abertos, ocos, como as galinhas e como os porcos. Algumas de suas vísceras foram espalhadas pela casa e havia sangue por todo lado. Apenas os corpos dos pais foram identificados. Os dos filhos não foram encontrados e foram dados como desaparecidos. Os boatos que surgiram desde então é que foi um ataque de lobisomem. Minha mãe, por ser próxima da menina Nora, chegou a ser interrogada pelos policiais da época por várias vezes, algumas semanas depois do ocorrido. Algo que intriga até hoje. O que aconteceu? Ela contava que já era bem tarde, mas não se lembrava ao certo o horário, pois, depois do que aconteceu, teve dificuldades para dormir, demorando a pegar no sono, depois que deitava na cama. No meio da noite, ela começou a ouvir uma batida persistente que parecia vir da cozinha. Então levantou e foi na ponta dos pés até lá, tomando cuidado para não acordar ninguém. Acho que se tratava de uma torneira aberta, a gotejar. Mas quando se aproximou da pia, notou que do lado de fora da janela havia um pássaro completamente preto, que chegava a ter um azulado nas asas de tão preto que era. Como nunca havia visto aquela espécie antes, ficou temerosa, pois achou que era um sinal de mau agouro. Foi então que ela notou que aquele pássaro tinha algo no bico. Tomou coragem e chegou mais perto, percebendo que o que ele carregava era o rosário que ela tinha dado a Nora no dia de tempestade. Reuniu então mais um pouco de coragem e saiu pela porta dos fundos, a fim de chegar mais perto do pássaro. Porém, ele voou, deixando à janela o rosário. Ela conta que naquele instante, onde procurou pelo pássaro, pôde ver ao longe uma mulher parada, que lembrava muito a menina Nora. Ela não acreditou em seus olhos e piscou, forçando as vistas na busca de uma confirmação do que estava vendo, mas dessa vez avistou apenas um pássaro preto, que seguia voando. Passaram-se 33 anos desde a tragédia na casa dos turcos. O fato ocorrido naquele dia tornaram-se lendas, histórias de desacreditar, contadas pelos mais velhos para assustar e intimidar as crianças que ousavam entrar na casa antiga, na propriedade. Sim,
Ela ainda estava lá, em ruínas, tomada de vegetação e mofo, tão assustadora quanto as histórias que permeavam sobre sua existência. Sua insistência em permanecer de pé somaram-se às lendas sobre as tragédias e outros fatos ocorridos. Outras histórias de fantasmas, de avistamento dos irmãos turcos, do velho que passeava pelos escombros, da velha propriedade com um lampião na mão. Mas nenhuma história podia prever o que estava para acontecer, pois até eu, mesmo, duvidaria das histórias contadas. E dessa vez, me escondi no quintal, brincando de pique-esconde. Alguns mais ousados entravam dentro dela para se esconder, mas eu nunca me atrevi tanto. Eu tinha 11 anos nessa época, mas esse dia eu me lembro bem. Nós brincávamos de polícia e ladrão. Em um dado momento, eu avistei uma luz acesa dentro daquela velha casa. Não acreditava na história do velho turco, mas eu a vi. Então chamei um colega que também viu e confirmou que a luz estava acesa. Logo, toda a molecada estava assustada. Uns queriam entrar, outros correram para longe. Não demorou muito para aparecer o primeiro adulto, que chamou o outro, e logo a rua estava cheia de gente, observando a velha casa, aterrorizados de novo. Quando a luz começou a se mover dentro da casa, um grupo de homens tomou a iniciativa de entrar para ver o que se movia. Em seu interior, nós vimos saindo de lá de dentro um homem. Nessa altura, o grupo de moradores já se encontravam no quintal, e ele foi de encontro a eles. Como as pessoas disseram, ele se identificou como o proprietário do local e estava ali avaliando a situação do imóvel para uma possível reforma. Bem, após a confirmação que não se tratava de um fantasma, nem nada do tipo, as pessoas foram se dispensando até que sobraram apenas alguns poucos curiosos, que por fim deixaram o homem em paz. Mas isso não saciou a curiosidade das pessoas, que continuaram muito intrigadas. Os dias passaram e o homem continuou ocupando o local, que foi tomando uma aparência mais habitável e menos assombrosa. Mas ele era um homem de hábitos estranhos, já que as pessoas não o viam muito durante o dia. Sempre dentro de casa e bem antissocial. Ele sempre saía tarde da noite e ninguém via-o voltando. Até que um dia, minha mãe ficou sabendo de um fato ocorrido, não muito longe dali, que levou de volta aquele dia tenebroso. Uma granja que fornecia frangos para quase todos os aviários do bairro havia sido invadida e os frangos foram encontrados quase todos mortos. A forma como descreveram foi exatamente igual ao ocorrido daquela noite. Este incidente, somando ao fato de que a casa dos turcos estava agora ocupada por um homem desconhecido, depois de tantos anos, deixou minha mãe preocupada, a ponto de fazer com que ela fosse até a polícia para informar que a casa havia sido invadida em sua rua. Mas a polícia não se interessou e falou que este era um assunto da prefeitura. Então ela foi até a prefeitura. Na sorte, tinha uma conhecida que trabalhava lá. Ela não demorou muito a mandar um fiscal. Alguns dias depois, recebeu a ligação da moça da prefeitura, que lhe informou que o fiscal esteve no local. Estava tudo certo, tirando algumas dívidas de IPTU. Ela também disse que ele, o suposto invasor, era o filho dos antigos proprietários, que seu nome era Enkin. Minha mãe sentiu todo o seu corpo gelar na hora, pois sempre suspeitou que fora ele, Eiken, que matou os pais, e também Nora, que nunca mais apareceu. Minha mãe também suspeitava que, se havia um lobisomem nessa história, só poderia ser ele. Eu lembro dela estar muito preocupada nesses dias. A escassez de frango no nosso bairro motivou um dos vizinhos a buscar uma grande quantidade de aves para comercializar, visando que podia ter um lucro, já que os aviários estavam desabastecidos. Quando minha mãe ficou sabendo disso, o que não demorou muito, já que o vizinho fez questão de divulgar a todos usando o Fusca marrom com alto-falante no teto, que fazia um barulho dos infernos, como me lembro muito bem. Ela ficou apavorada, imaginando que esse, por algum motivo, era o prato preferido da suposta criatura. Eu me lembro que ela não dormiu nesse dia. Logo pela manhã, quando me levava para a escola, se encheu de coragem ao passar na frente da casa dos turcos. Parou, olhou, pensativa por alguns segundos, batendo palmas ao portão. Em seguida, era bem cedo, mas, para a surpresa dela, um homem a atendeu, vindo na direção dela. Lembro de sentir o suor da mão da minha mãe ficar gelada e apertava a minha um pouco mais forte. Inclusive, aquele homem estranho veio se aproximando
e eu me recordo de sentir um cheiro muito estranho vindo dele. Minha mãe, apesar de claramente nervosa, estampou um sorriso nos lábios. Bom dia, ela disse ao homem que não respondeu. Sou Jurema, fui amiga de sua irmã Nora. Nós estudamos juntas. Não tive chance de prestar os meus pêsames por seus pais. E não pude me despedir. Desculpe importunar tão cedo. O homem olhou um tempo sem nada dizer, até que pronunciou o nome da minha mãe. Jurema. Minha irmã está bem. Mandou lembranças. Mas se me lembro bem, ela disse que você foi a única pessoa de quem ela pôde se despedir. Ela esteve em sua casa antes de partir, não esteve? Minha mãe, meio sem graça, respondeu que não sabia que ela iria embora naquele dia da tempestade. Que voltaram juntas como todos os dias, e ele, muito sério, disse: me refiro à noite em que ela lhe entregou o rosário. Na época eu desconhecia a história do rosário. Estava sacudindo o braço da minha mãe, apressando-a, já que eu estava um pouco atrasado para a escola. Minha mãe cortou rapidamente o assunto, dizendo: mande lembranças a ela. O estranho homem apenas sorriu, deixando à mostra seus dentes amarelos, estranhamente grandes e pontiagudos. Eu nunca esqueci e nunca vi nada igual. Eram os dentes mais horríveis que já tinha visto. Saímos apressadamente. A 2 quarteirões à frente, minha mãe parou, ofegante. Eu achei que ela estava passando mal até que ela me olhou e disse: vamos para casa. Hoje não tem escola. Chegando em casa, ela ligou para minha avó e contou o que achava que iria acontecer novamente, que seria uma carnificina igual da lua de sangue, que era como minha avó chamava aquele dia. Nesse momento, enquanto ela falava com a minha avó, ela olhou pela janela e notou que aquela noite teria lua cheia, e que mesmo de dia já era possível vê-la no céu. Nesse momento a vi desfalecer bem na minha frente. Eu era pequeno e não aguentava, então fiquei muito assustado. Sem saber o que fazer, peguei o telefone caído no chão. Por sorte, minha avó ainda estava na linha. Eu contei que minha mãe estava caída. Minha avó orientou que eu jogasse um pouco de água em seu rosto. Assim o fiz. Ela foi despertando vagarosamente e levantou-se, indo sentar no sofá. Ela ficou ali por alguns minutos e pediu que eu separasse algumas mudas de roupa. Vim a saber, anos depois, que no momento em que ela apagou, minha mãe teve uma visão de Nora, que repetia: o filho de Lycan tem sede de sangue e vísceras. Seu sangue, suas vísceras. Seu sangue, suas vísceras. Vá para longe da lua que sangra, Jurema. Vá para longe. Foi nesse momento que minha mãe despertou e mandou arrumar as coisas. Antes do entardecer, fomos para a casa da minha avó. Eu, minha irmã e minha mãe. Eu percebi que minha mãe estava aflita, mas não entendi o motivo. Nós passamos o resto do dia e dormimos na casa da minha avó. De manhã, logo cedo, o telefone tocou e minha avó apareceu surpresa ao atendê-lo. Era a polícia informando que nossa casa havia sido invadida e que precisavam de um responsável no local para ver se faltava alguma coisa e fazer o registro. Enfim, lembro que fomos de táxi. Não costumávamos andar de táxi. Isso me marcou. Chegando lá, encontramos a casa vandalizada, mas sem grandes prejuízos. Havia um guarda nos aguardando, e eu me lembro dele ter chamado minha mãe em particular. O fato é que ele alegava que o invasor havia sido pego por um vizinho, que também teve a casa invadida, e que o vizinho havia atirado e matado o invasor, sendo que o cadáver ainda se encontrava na casa do vizinho. O guarda perguntou se minha mãe não se incomodaria em dar uma olhada no corpo, para identificar se ele pertencia a alguém que ela conhecia, pois o suspeito estava nu e sem identificação. O oficial apenas esqueceu de contar a versão do vizinho, que garantia que não tinha atirado em um homem, e sim em um monstro, uma criatura, um lobisomem, que havia invadido seu galinheiro e destroçado todas as suas aves. Em sequência, entrou em sua casa, onde ele atacou o homem e sua esposa, que acabou morta pela criatura, quando ele rasgou sua garganta em um único golpe. Mas o pior dessa história é que ela parece não ter fim, pois quando chegaram ao quintal para verificar a identificação do cadáver, os corpos não estavam mais lá. Tanto o cadáver do invasor quanto o corpo da esposa do vizinho haviam desaparecido. Até hoje isso é um mistério, e a casa dos turcos ainda aterroriza os moradores que de vez em outra insistem em dizer que as luzes se acendem e apagam. Os vultos de pessoas aparecem nas janelas. Essas lendas urbanas são realmente assustadoras? O que você achou? Será que elas são verdadeiras ou fruto da imaginação das pessoas? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de lendas urbanas aterrorizantes. Até a próxima e fique atento, porque a qualquer momento uma dessas lendas pode estar bem do seu lado.